Não tem, pode chover, fazer sol, pode fazer o que for. Nós estamos ali clamando pelos irmãos e porque está na frente da obra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então os irmãos do jeito que estão, aleluias, não vou seguir regra, né? Os irmãos abrem as suas Bíblias então em Atos dos Apóstolos. Amém? Atos dos Apóstolos. Deus colocou aqui em meu coração. Olha, eu vou falar a verdade para você. Eu fiquei tão maravilhado com esse cenário. Fiquei tão maravilhado com esse cenário que eu não vejo quase ninguém pregar sobre essa pessoa. Quase ninguém falar sobre ele. Meu Deus, praticamente eu nunca vi gente pregar sobre essa pessoa aqui, quase. Eu nunca vi. Capítulo 10. Versículo 1 em diante. Aleluias. Glórias a Deus. Capítulo 10, versículo 1. A Bíblia vai falar do centurião Cornélio. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos ler a mensagem. Aleluia. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Aqui a palavra de Deus ela vai falar de duas coisas aqui. Quando fala de italiana, você vai lembrar de quê? De Roma. Tudo aconteceu lá em Roma. A perseguição dos discípulos, né? A perseguição e morte de Paulo foi lá também, lá em Roma, né? Tudo aconteceu lá, de Cristo, enfim, tudo aconteceu lá em Roma. Mas só que nem todo romano ou italiano não receberam Cristo como Salvador, né? E outra, essa pessoa aqui, o centurião Cornélio, ele era bondoso, ele ajudava as pessoas, mas como diz a palavra aqui, ó, ele era piedoso, temente a Deus. Ó, a nossa doação, a nossa bondade só chega a Deus se o nosso coração e a nossa mente já estiver em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí sim vai chegar até Deus. Aí a nossa piedade, a nossa bondade vai chegar até Deus. Se o nosso coração e a nossa mente estiver em Deus, Deus recebe. Se não estiver, Deus não vai receber. Como Cornélio, o coração dele, a mente dele, a vida dele estava em Deus, Deus deu uma visão para ele. O anjo se apresentou diante dele e falou: Cornélio, a sua oração e as suas doações, as suas bondades chegou até o trono de Deus. Você vê que Deus ele não faz acessão de pessoas. Deus ele vai, você vê que aqui a Bíblia vai falar, falar da Itália, vai ter um nome várias vezes da Itália aqui na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente aqui em Atos dos Apóstolos, né? Nem todo mundo lá de Roma é idólatra ou pagão. Nem todo mundo da Itália é idólatra ou pagão. E outra, Cornélio,
Cornélio, ele era da corte italiana. Ele era um centurião. Não, centurião, ele era uma pessoa importante. Já pensou? Uma pessoa importante ali, ainda mais em Roma, na Itália. Se você olhar para lá, você vai ver idolatria sem tamanho, paganismo sem tamanho. Mas só que no meio dessa farofa aí maligna, ali tem as pessoas que não se renderam. Sabia disso? Que não se renderam ao paganismo, que não se renderam aos deuses pagãos, à idolatria. Aquelas pessoas já estão separadas por Deus. E Cornélio era um desses. Aleluia. E Cornélio era um desses. Aleluia. Essa palavra aqui, eu fico muito feliz, porque é a primeira vez, eu posso falar para os irmãos, eu li a Bíblia, é a primeira vez que Deus me traz essa mensagem assim, com clareza, né? Eu não estudei, eu não faço esboço, eu não faço nada. Deus falou, ó, essa mensagem. Eu falo, Senhor, qual a mensagem que eu vou ministrar? Essa. Só amém. Mas não era hoje. No início da semana. No início da semana. Em outro lugar, em outro cenário. Mas aí deu errado. Não era lá, era aqui. Eu falei, mas Senhor, eu quero pegar essa mensagem, essa mensagem, ela mexeu com o meu coração. Aonde eu achava que era só paganismo, que era só gente ruim, que era só gente idólatra, lá tem gente de Deus lá. Na Itália. Está escrito aqui, no parágrafo 1. Aleluia. Versículo 3. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente um anjo. Está vendo aí? Viu o anjo de Deus. Porque quando o nosso coração, a nossa mente está em Cristo, Deus se apresenta para nós. Deus se apresenta para nós, falando, não, calma aí, porque você é bom, você é boa, o seu coração está em mim, a sua mente, os seus caminhos são os caminhos de retidão. Calma que Deus já está resolvendo o seu cenário. Aleluia. Aleluia. Então, o anjo de Deus se apresenta a Cornélio. Já pensou? Eu fico maravilhado, né? Porque quando a maioria das vezes você vai ver a pessoa falando lá de Roma, a maioria fala dos pagãos, das idolatrias, enfim, mas esqueceram dessa pessoa aqui. Quem já ouviu falar de Cornélio aí? Já viu? Não, falar, já viu pregar sobre Cornélio? Eu nunca vi pregar, mas o que eu achei essa mensagem falou muito. Tá vendo aí? É muito. E tá vendo? Então, Cornélio, o anjo de Deus se apresentou a ele. Já pensou? O anjo de Deus se apresentar, olha, quando a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, muitos vão se impressionar, entendeu? Com as pessoas salvas que vão estar lá, entendeu? Aleluia, glórias a Deus. Continuando no versículo 4, este fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, quem é, Senhor? Está vendo? Ele era temente a Deus. Temente a Deus. Aleluia. A gente pode olhar para lá, para Roma ou Itália, e só esperar e só ver coisa ruim. É porque você não foi para lá. É porque o seu coração está preso no cenário do paganismo e da idolatria. Você não sabe que lá em Roma e Itália tem aqueles remanescentes que receberam realmente Cristo em suas vidas. E eram pessoas, e a Bíblia não vai falar só desses.
tem um outro centurião também, né? Tem um outro centurião também que era chefe da guarda, que recebeu Jesus, viu Jesus ali, ele estava prendendo, eu não me lembro o nome dele, mas ele estava prendendo as pessoas que não pagavam impostos, né? Não pagavam impostos e estavam então, levando preso, né? Por ordem do rei romano, por ordem de César. Estava mandando prender, mas só que desta feita ele viu Jesus do outro lado, curando, libertando, salvando. E ele ficou envergonhado. Ele ficou meio assim, né? Chefe da guarda, muito importante. Aí depois ele voltou para casa dele, ele tinha um amigo, ele pegou e falou: olha, meu colega, eu estava lá prendendo as pessoas eu estava lá prendendo as pessoas que não pagavam impostos. Eu estava mandando todo mundo para a prisão que não pagava impostos, por ordem do rei, né? Mas só que lá tinha um homem lá, enquanto eu prendia, ele estava soltando, libertando, curando, salvando. E isso aí eu fiquei muito envergonhado. Aí o amigo dele falou: você não conhece esse? Os outros chamam de Messias, o Filho de Deus. Você sentiu? Eu senti algo. Eu falei: sentiu alguma coisa. Aí Deus faz coisas que muitas das vezes o homem não vai entender. O homem natural não entende. Aí o amigo dele sentiu uma dor muito forte no peito. Era o melhor amigo dele, sentiu uma dor muito forte no peito. E aí, como o amigo dele já conhecia Jesus, mas ele não. Ele foi atrás de Jesus. E os guardas, os chefes, os centuriões naquela época não desciam na olaria de Deus. Obedecia o rei. Não descia de jeito nenhum. Mas só que esse tinha um amigo. E eu era o melhor amigo dele. E ele chegou na multidão e foi atrás de Jesus. E todo mundo abriu o caminho, né? Porque aonde Jesus passava era multidão. Multidões e mais multidões de gente. E quando esse centurião chegou, dá licença, todo mundo, como ele era importante, todo mundo saiu, né? Todo mundo saiu da frente e deixou ele chegar, porque ele era importante. Ele era chefe da guarda, né? Ele era importante. Todo mundo saiu da frente e deixou ele chegar até Jesus. E chegou lá e se prostrou diante de Cristo. Ele se prostrou diante de Cristo e falou: mestre, o meu amigo está lá muito doente. O médico já foi lá e disse que não tem mais jeito, que a poucas horas ele vai morrer. E só tem um que pode curar ele. És tu, mestre. Cura o meu amigo. Aí sabe o que Jesus falou? Vamos lá, eu vou lá. Aí sabe que esse outro centurião, chefe da guarda, falou: não, mestre, eu não sou digno de que entre na minha casa. Tá vendo a pessoa humilde, como que ela age? A pessoa de coração puro, como que ela age? Ela pode estar no trabalho errado, pode estar num trabalho ou num cenário errado, mas o coração e a mente dela não está ali. É isso que para Deus importa. Aleluia. Aí ele falou: não, mestre, eu não sou digno que entres em minha casa. Se tu, Senhor, falar daqui que o meu amigo está curado, ele vai estar curado. Sabe o que Jesus respondeu? A multidão ficou com os olhos desse tamanho, porque nunca viu um centurião importante, chefe da guarda, se prostrar. Não existia isso. A não ser que o coração e a mente dele não estavam ali. Estava em Deus. Aleluia. Aí, Jesus, sabe o que Jesus respondeu? Nem em Israel eu vi uma fé como esta.
Você acha que Jesus ia falar isso à toa? Nem Israel, quando ele chegou, voltou na casa dele, ele viu o amigo dele em pé, curado. Curado. Ele viu o amigo dele curado. Então, são milagres, são cenários, são coisas muito importantes que a Bíblia revela para nós, que muitas das vezes aqueles que a gente pensa, que a gente muitas das vezes a gente julga, em vez de a gente estender a mão, a gente apedreja, esse daí, ele vai ser salvo primeiro, muitas das vezes. Sabia disso? Ele pode ser salvo primeiro. Ele pode ser recebido primeiro. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fico maravilhado com esse outro centurião aqui, Cornélio. Entendeu? Ó, ele era um centurião da corte, parágrafo 1º, centurião da corte chamada italiana. Ele era de lá de dentro, aonde está o centro da idolatria e do paganismo. Mas o coração dele estava lá? Sim ou não? A mente dele estava na idolatria e no paganismo? Não, claro que não. Por isso que a gente temos que orar, pedir por todos, independentemente se a pessoa é macumbeiro, é feiticeiro, como eu vi o testemunho aqui, né? Através da nossa integridade, da nossa fé, o macumbeiro ele pode receber Jesus. O feiticeiro pode receber Jesus através da nossa integridade de fé, através da nossa prática de fé. Eles podem receber Jesus, eles podem largar, e Deus pode bloquear os demônios. Oh, peraí, porque o coração dele está vindo para mim. A mente dele, ele está querendo o céu. Aí Deus bloqueia todo o mal, Deus bloqueia todos os demônios, mas muitas das vezes fica nós querendo apedrejar. Sabia disso, não? Nós querendo, em vez de nós queremos ajudar, a gente coloca a pedra no caminho para a pessoa tropeçar. Para você falar, eu sabia que essa pessoa ia tropeçar. Eu sabia que ela ia se dar mal. Muitas das vezes a gente faz assim. Eu sabia que essa pessoa ia se dar mal. Parece que eu estava adivinhando que ela ia dar com os burros na água. Usando essa palavra. Mas não é assim. Porque em Mateus capítulo 22, para o versículo 34, né, parte B, Jesus vai falar assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que aprender uma coisa, como a pastora Isaías falou, a gente tem que aprender a estar à disposição de Cristo. Senhor, eu quero adorar a Ti, não só com a palavra, mas só com os meus bens também. Se alguém precisar, aqui, ó, tá aqui. Se alguém precisar de algum alimento, está aqui, Senhor. Manda eu levar, que eu vou levar. Se alguém precisar, ó, tem um dinheiro aqui guardado. Deus falou, sabe o que Deus falou? Falou, ó, não ajunteis tesouro na terra. Muitos ficam juntando para quê? Para quê? Para que juntar tesouro na terra? A pessoa morre, o dinheiro fica aí, fica uma briga danada com os filhos para ganhar a herança. Para quê? Então, por isso que Deus falou, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Pega o dinheiro que tem, vai ajudando os irmãos que necessitam, os órfãos, as viúvas, que necessitam de ajuda. Nem compra o remédio, compra o alimento, compra o leite. É desse jeito que é a obra de Deus. É desse jeito que é a palavra de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Se a gente entender a palavra de Deus como Deus quer que a gente entenda, a gente vai chegar lá. Uma vez, um testemunho, isso aconteceu na minha casa. Em 2022. Em 2022 a gente morava nos predinhos aqui, nos predinhos, né? A gente morava lá nos predinhos. 2022. Morava nos predinhos e nós tínhamos um Fiat Uno na garagem. Novo.
Sabe o que eu falava para Deus? Quando eu ia pregar, eu falava para mim, pode perguntar para ele depois, Senhor, olha, meu bem, se Deus mandar eu dar o carro, eu vou dar. Eu não estou apegado em nada, em bem nenhum. Eu não prego por dinheiro, eu não prego por nada, por emoção, por nada disso. E quando eu chegava nos púlpitos, eu mostrava a chave. Falava, ó, irmãos, está aqui a chave. Se Deus mandar eu entregar, eu entrego. Não tem, eu não sirvo o homem. Eu não envergonho a Cristo. Eu não faço vergonha para Cristo. Essa vergonha nunca vou fazer para Cristo, jamais. Eu sirvo a Deus com os meus bens. Não é só com a palavra, dá-me aqui, pega o caminho e vou embora. Não é assim. Não é desse jeito. Aleluia. Glórias a Deus. Tem uma cadeira aqui, ó. Pode vir. Aleluia. Glórias a Deus. Então, a gente tem que aprender a entender a palavra de Deus. E falar para o Senhor, eis-me aqui. Como os profetas falavam, envia-me a mim. Quem está na posição, Deus fala, olha, boa, puxa vida, morra. Para quem que Deus falou que Moisés tinha morrido? Josué e Caleb. Eram os únicos que estavam preparados. Glória a Deus. Eles eram fortes. Eles não fraquejavam. Ele passava a luta, mas passava dando glória a Deus. Aleluia. Por isso que Deus veio buscar Moisés pessoalmente, Deus falou lá, primeiro para Josué, agora você vai conduzir daí o povo de Israel, porque Moisés já é morto. Josué ficou triste, mas Deus falou para ele, olha, não fique triste, vá. E Josué foi conduzindo o povo de Israel com muita honra, com muita fidelidade a Deus. Como que Deus vai colocar uma pessoa na obra, uma pessoa flexível, materialista? Como? Vai envergonhar, como muitos já envergonharam a Deus? Como que Deus vai colocar uma pessoa na frente? Eu tenho que provar para Deus, primeiramente, na minha casa. É na minha casa que eu tenho que mostrar para Deus quem realmente eu sou. Para depois Deus falou, agora é você. Vai lá você. Eu tenho que me preparar primeiro. E eu tenho que me preparar, né? Com o capacete, com a couraça da justiça e calçar sandálias. Eu tenho que me preparar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Porque tem gente que Deus manda dar e dá. Não dá. Sabe por quê? Porque a mente e o coração não está em Deus. A pessoa não é liberta. Não é liberta. Quantas vezes Deus já falou ao missionário, falou para missionário, vai lá, fala para aquele lá te dá. E a missionária sempre vem falar para mim, meu bem, olha, Deus mandou ir lá naquela pessoa lá que você conhece. Ah, não conheço, mas vamos, eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou com você. Fica tranquila, não tenha medo. Deus mandou você ir lá e falar? Deus mandou. Ela só prega o que Deus manda. Só fala o que Deus manda. Ela não fala por emoção. Glória Nunca falou por emoção. Aleluia. E eu falei, vamos, eu vou com você. Só chega lá e entrega. Se vai dar, dá. Se não vai dar, amém. Não é nós que vamos julgar ele ou ela. Quantas vezes Deus falou, ó, vai lá e fala para ele dar. Fala para ela dar. E a missionária foi lá. Foi. Ele ficou meio assim, ai. A pessoa vai achar que eu que estou querendo ser materialista. Falou, não. Deus mandou, pode ir lá. Porque é você que vai pagar o preço depois. Se você não for. Aí a missionária vai. Eu vou com ela, né? Dando força ali. Vou com ela. Olha lá, vai lá e fala. Eu fico aqui. Você vê na onde está o coração do ser humano?
Você vê? Aonde está o seu coração? Está onde? Está de fato em Cristo? O seu coração está em Cristo? Ou está nas coisas deste mundo? Que vai tudo virar poeira, vai tudo passar. Aleluia. Glórias a Deus. Então, aonde está o nosso coração? Aleluia. Glórias a Deus. É algo que a gente aprende em casa. Eu falo sempre para minha esposa, meu bem, ó, nós estamos preparados, sempre tem que estar preparado para quando Deus nos dá uma ordem. Se não tiver carro, Deus fala, ó, esse carro não é teu, dá lá para ela. Não chora, não fala nada, pega a chave dele. Eu fiz com o Fiat, não foi uma pessoa lá, ó, um casal, a esposa dele grávida, quase para ganhar o bebê. Pode perguntar para o missionário. Foi lá nos predinhos, o Fiat Uno novo, 0. Pergunta para ela. Eu tenho foto até hoje no celular. Eu mostro para qualquer um. Novo, eu trabalhava com ele, eu ia para a igreja com ele, nós ia pregar com ele, mas chega uma hora que Deus usou uma estratégia e falou, ó, agora pode dar. Eu já vi nos púlpitos que eu falava, ó irmãos, ó, quando Deus mandar eu dar, eu vou dar. Isso eu fiz na prática, não falo isso para me vangloriar. Ao contrário, eu necessito muito das orações dos irmãos e de Deus. Muito. Mas tem uma coisa que eu aprendi. A não colocar o meu coração nas coisas desta terra. E quando Deus mandar dar, eu dou. Ó, a nossa televisão, eu tenho televisão em casa. Ela queimou. Sabe como eu agi? Agi naturalmente. Meu bem, olha, agora não vamos gastar mais com isso não. Sabe como que eu agi? Eu não falei para ela. Sabe como que eu falei? Eu falei dentro do meu coração. Graças a Deus. Graças. Eu agradeci, você acredita? Eu agradeci a Deus. Ufa, graças a Deus. Porque o Espírito Santo já falava no meu coração. Quanto mais facilidade, pior é. Quanto mais facilidade, pior é. Porque na internet tem uns entretenimentos. Na internet tem uns entretenimentos que tira você da oração. Certo? Na televisão também tem uns entretenimentos que tira você de vir ao culto, ouvir a palavra de Deus. Você vai falar, ah, hoje não, porque lá na sua casa tem a internet, tem a televisão, tem uns programas que muitas das vezes a pessoa coloca o coração, né? Se doa aquilo ali. E não é assim que Deus quer. Deus quer que todos se reúnam em uma só, em um só lugar, como aqui está. Aleluia. Glórias a Deus. Mas nós estamos preparados. Estamos preparados para que Deus possa nos usar, independentemente do local. Igual a minha esposa falou assim, olha, qual o lugar melhor para nós? Eu falei para ela, meu bem, não existe lugar melhor para nós. O lugar melhor para nós é aonde Deus falar para nós ir lá. Esse vai ser o melhor lugar. Ah, mas não tem mais. Deus falou para ir, mas vai. Aleluia, Jesus. Então nós foi em outros lugares aí. O que eu vou falar? Ela chorou. Eu não queria ir. De tanto demônio que tinha lá. Eu só repreendi. Em um ano eu repreendi tanta macumbaria, tanta feitiçaria nas esquinas da Avenida das Torres, lá no Zona Norte. Tanta macumbaria. Toda semana tinha uma obra de macumba. Eu repreendendo. Um ano repreendendo. Ali, chegando no serviço e repreendendo. Não tinha aqueles prédios lá. Ainda, estava ainda começando de baixo. E eu lá clamando, repreendendo as obras de macumba e feitiçaria.
debaixo ali da sua quente tem um centro de macumba. E eu ir lá, adorando e repreendendo e orando, adorando e repreendendo e orando. E assim foi a nossa vida naquele lugar. Pastores foram para lá e não aguentaram a opressão. Não é qualquer um que está apto para... Porque muitas das vezes a pessoa vem, poxa, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas como que está a sua vida diante de Deus? Como que está? Porque Deus nos conhece de fato, conhece a nossa integridade, mas só que tem outros que também conhecem. O inimigo também conhece, sabia? Os demônios também conhecem quem é e quem não é. Sim ou não? Sim. Por isso que então nós devemos tomar cuidado. A gente deve tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é só Deus que nos conhece. Deus fala para nós, vigiai, porque ao nosso derredor está, demônios, legiões de demônios bramando como leão, à procura de uma brecha, à procura de uma brecha. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Agora, voltando para esse cenário aqui de Cornélio, esse homem era um homem especial, era um homem de lá de dentro. Deus mostra que tem pessoas de lá, da Itália, de Roma, que vai ser salvo. Que vai ser salvo. E não é um, dois, não. É mais. Pessoas que não se dobraram, que receberam Jesus como o seu salvador. Se eu estou apto para orar para aquele que eu nunca vi, como que eu vou estar apto para orar por você que eu estou vendo? É ou não é? Então, eu tenho que estar apto para orar, para pedir, para clamar para aqueles que eu nunca vi e nem sei quem é. Tirar as pedras da mão, deixar de querer tacar pedra. Ah, mais isso, mais aquilo outro. Deixa que Cristo julga. Deixa que Cristo ele julgará toda a igreja. Não nós. Nós só temos que fazer o que Cristo determinar para nós fazermos. Aleluia. Piedoso, parágrafo 2. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. O fazia muitas esmolas e ajudava os irmãos. Por isso que Deus recebia. Falou, poxa, esse é diferente. Esse recebeu. Esse entendeu. Esse daí é diferente. Esse aí entendeu o protocolo. Aleluia, Deus. Aleluia. Esse é diferente. Que a gente venha entender também como Cornélio entendeu. Recebeu a Cristo dentro da sua casa e dentro do seu coração. Ele recebeu de coração e aí começou a colocar em prática tudo aquilo que ele recebeu. A gente tem que aprender uma coisa. A gente recebe inúmeras bênçãos, inúmeras vitórias, mas sempre vai ter um que vai precisar das nossas bênçãos, que vai precisar de ser abençoado por nós. Glória a Deus. Que vai precisar de ser alcançado por nós. Porque tem muitos que fazem assim, ah não, eu recebi a vitória, agora eu estou bem, então eu vou ficar sossegado aqui no meu canto. Não é assim. Tem outros que necessitam. Eu tenho que ser, eis-me aqui. Quer que eu abençoe alguém? Eu quero abençoar alguém. Eu quero alcançar alguém segundo a tua vontade. Eu quero fazer o teu querer, não o meu querer. Aleluia. Se a gente entender, vamos entrar no céu pelas portas. Aleluia. Glórias a Deus. Antes de eu terminar, vou adorar a Deus com um hino, tá? Aí eu já estarei
Já finalizando, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Tento entender tudo de bom que o Senhor fez por mim, pois não tenho como agradecer. Mesmo assim, Tem bastante gente perguntando qual é o endereço do culto. aqui Depois você fala outra pra eles. vez, não consigo entender. Eu me sinto tão só. Eu preciso, ó Pai, ouvir te dizer que eu estou aqui. Posso te ouvir quando te sente só. Lembro que prometi que contigo estarei, contigo andarei. Eu te perdoo, ó Pai, filho, eu sou seu Pai, estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A noite vem e outra vez me deixo abater. A tristeza toma conta de mim. Tento entender, mas não sei o porquê. Eu me sinto tão só. Quero ouvir tua voz. Eu preciso, ó Glória a Pai, Deus. Aleluia. te dizer que eu estou aqui. Posso te ouvir quando te sente só. Lembro que prometi que contigo estarei, contigo andarei. Acabou a paz, filho, eu sou seu Pai, estou aqui. Filho, pode confiar em mim. O que prometi eu vou cumprir. Eu sempre te amarei, contigo estarei. Eu sou teu Deus, sou assim. Aleluia, aleluia. Eu estou Domingo eu vou pregar no Congresso das Irmãs. posso Lá em Campinas. te Lá na Estrela Renovada. quando te sente só. Se eu tivesse trabalhando, Lembre isso é que uma bênção. prometi Vou te passar o endereço. Se você quiser, contigo também quiser marcar. estarei, Aqui? contigo Tá. andarei. Marca no caderno. Tá. Aleluia. Eu te trago a paz, filho, eu sou seu Pai. Aleluia. Estou Glória. Mas aqui. tem igreja aqui, né? Você vai fazer igreja aqui, né? Tem gente querendo ajudar com Pix, essas coisas, você passa. Aleluia. Glórias a Deus. Agradeço Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. a todos. Agradeço Glória a todos os Deus. irmãos. Aleluia, A Jesus. pastora Iraí, eu entrego o microfone para ela agora. Deus abençoe. Né? Ore por nós, tá bom, irmãos? Glória. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus vem abençoar a vida do pastor mais e mais. Quero estar convidando a igreja para colocar em pé, para nós estar dando término. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós
nosso Deus, nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória. Obrigado, ó Pai, por essas palavras que vêm do alto do céu para o nosso coração, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por cada um, Papai amado, que teve capacidade de participar destas palavras. Oh, querido Espírito Santo, que essas palavras venham ficar plantadas no meu coração. Deus querido e santo e Deus amado, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? o Senhor é meu pastor. Nada nos faltará. Deus abençoe a cada um que esteve aqui. Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Os irmãos querem saber o endereço da igreja aqui. O endereço. Bastante gente querendo saber o endereço. Rua Brígida, Rua Betone Lote, 65. Rua Brígida, Betone Lote. Betone Lote, Betone Lote. Detone Lote, 65. 65. Ah, meus irmãos, que quiser vir aqui compartilhar com a pastora Iraide, bora pra cá, dá uns glória com a gente. Ezequiel e Tiago estão no ar. Amém. E se precisar de ajuda, eles estão aqui. Depois pega os dados deles. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus.